Olá, seja bem-vindo, está no ar o Mais Esportes e o programa de hoje é diferente, é especial. Nós não vamos entrevistar um atleta. Ele pode até ter sido no passado, que a gente vai descobrir já já, mas eu vou entrevistar hoje o José Reinaldo Pontes, ele que é criador da Livraria Pontes, a primeira especializada em futebol aqui no Brasil. José, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista e como foi a criação de uma livraria especializada em futebol? Eu sei que tem a ver com a Ponte Preta. Bom, inicialmente, obrigado pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho. A Livraria Pontes, ela data de 1974 nesse local. Mas antes, ela já existia na região metropolitana de Campinas. Ela teve início em Itatiba e depois, como lá o campo era limitado na época, naquela época não havia nenhuma faculdade lá, eu fui atraído pela PUC, pela Unicamp, universidades onde eu estudei, e aqui estamos então desde 1974, como livraria geral. A coisa do futebol aconteceu em 1989. Eu decidi criar um andar específico sobre futebol a partir de uma constatação muito interessante. Nós éramos uma livraria como dezenas que havia na época aqui no centro de Campinas. Hoje o número está bem reduzido. Mas eu recebi uma consulta de um cliente de outra cidade, de outro estado, para adquirir para ele um livro da Ponte Preta. Tá. Eu me dirigi ao estádio, o livro estava à venda lá, na secretaria. Eu descobri o livro. E com a descoberta do livro, eu descobri uma oportunidade de negócio. Porque eu constatei que as livrarias não davam muita bola para livro de futebol. Então, atrás do livro da Ponte Preta, eu comecei a pesquisar outros livros de outros clubes do interior de São Paulo. E, claro, da capital também. E comecei a formar um acervo. Para minha surpresa, uns meses depois eu estava com um estoque relativamente alto de livros sobre futebol. E as vendas começaram a acontecer, porque o cliente que comprou o primeiro livro indicou um segundo, um terceiro, e assim foi se criando uma corrente. Tá. E eu devo a essas pessoas, que são clientes nossos até hoje, o fato de termos hoje a única livraria especializada em futebol em Campinas. Antes da gente abordar ainda essa livraria especializada em futebol, fazer um parênteses aqui. Eu acho que fora do mundo do esporte, assim, eu só entrevistei o Amir Klink e mesmo assim ele é velejador. O senhor já foi esportista? Tem alguma relação? Foi jogador ou não? Eu fui um jogador muito grosso. Tá. Eu era um back assim que dava no meio dos caras. Mas chegou a seguir uma carreira assim ou não? Não, várzea. Jogo de fazenda, de subir em caminhão para ir jogar em fazenda, várzea. O máximo da minha glória foi ter disputado um campeonato amador pelo São Paulo Futebol Clube, não o da capital, de Itatiba, um campeonato amador da Federação Paulista de Futebol, onde eu, sendo zagueiro, fui deslocado para centroavante. E marquei 2 gols, então eu sou um... Você estava em posição errada, Pelé então. marcou mais de 1000, eu marquei 2. 2, tá bom. Aliás, eu só joguei porque eu estava inscrito nesse time, era um campeonato da Federação Paulista de Futebol, oficial. Eu estava inscrito, mas eu não jogava. Eu fui inscrito pro forma. E houve um jogo entre o São Paulo e o Itatiba Esporte Clube, onde o juiz expulsou, o árbitro expulsou quase o time inteiro do São Paulo. Então eles foram recorrer aos jogadores que estavam relegados, que não estavam jogando. E nós reunimos 11 elementos para jogar contra o próximo adversário. E conseguimos a primeira vitória naquele campeonato. Olha só. E eu marquei 2 gols. Isso é a glória máxima. Fora isso, não tem mais nada. Legal. Por isso que eu falei, é um programa diferente. Só pontapé. Zagueiro de fazenda, né? Agora, ô José, você falou que a livraria especializada em esporte se deu aí no final da década de 80. Se não houvesse uma livraria especializada em futebol até hoje, 2018, você daria início nesse projeto? Sem dúvida alguma.
sem dúvida alguma, porque era e ainda é uma área carente nas livrarias, né? Eu falei que naquela época que eu comecei, as livrarias não reuniam um acervo sobre futebol. Até hoje, você pode ir em qualquer livraria do Brasil, você não vai encontrar um grande número de livros sobre futebol, aliás, sobre esporte em geral. É sempre um número muito reduzido, porque o trabalho que eu fiz aqui é único, né? Eu reuni aqui simplesmente tudo que foi publicado no Brasil, né? O Pontes, de acordo com uma pesquisa do Retratos da Leitura, 30% dos brasileiros nunca compraram um livro. Ter uma livraria especializada na paixão nacional é um bom negócio? Olha, eu não sei como negócio que é, não posso nem dizer que seja um bom negócio, mas é uma paixão, né? Eu, como todo e qualquer comerciante, passo por dificuldades, né? Porque para manter isso aqui, para manter o nível, para manter as novidades, para manter o contato com todas as editoras, não só daqui, porque nós compramos também no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, em Portugal, na França, né? Então, para manter o nível, isso custa um investimento. A gente está sempre em dificuldade. Então, como negócio, não é grande coisa, mas é apaixonante, né? Eu gosto do que eu faço. E já já eu vou pedir para o senhor contar essas andanças aí que o senhor faz pelo Brasil. Você já citou até viagens internacionais aí atrás de livros. Já já o senhor vai contar, porque tem boas histórias, inclusive com o Botafogo do Rio de Janeiro. Tem uma viagem para o Pará recentemente que o senhor fez. Já já você vai contar aqui pra gente. Época de rede social, né? Hoje todo mundo está conectado, a internet para cá, celular para lá. A gente pode dizer que as notícias do dia a dia a gente consegue pela internet, mas quando se quer uma história de um clube, uma coisa mais profunda, é através do livro? Efetivamente, é através do livro. Inclusive, baseando-me na sua pergunta, eu quero fazer um depoimento talvez interessante. É que no início do nosso trabalho, vinha muita gente aqui, do interior de São Paulo, da capital e do ABC, de outros estados, até de outros países. Tem 2 pessoas de Portugal que vêm todos os anos aqui para ver o que tem de novo tal, e levam. Temos clientes na Austrália, isso constantemente, e esporadicamente de muitos outros países. Mas o que tem acontecido nos últimos anos? Digamos de 3, 4 anos para cá. Essas visitas têm rareado, porque essas pessoas que vinham hoje fazem tudo pela internet. Todo livro que chega aqui, e chegam livros diariamente de futebol, não há um dia em que não chegue um livro sobre futebol nesta livraria. Esse livro é imediatamente colocado no site. Então essas pessoas acessam e efetuam a compra. E eu até sinto falta disso, porque era interessante um cara que sai de Belo Horizonte e vem aqui para comprar livros, sim, ou do Rio de Janeiro e de outras cidades, né? De Brotas, no interior de São Paulo, por exemplo. Essas pessoas não vêm mais. Eu acabo sentindo falta dessas pessoas que vinham garimpar livros. Desse contato, e agora, né? Exatamente. É um costume que está se perdendo. Que a gente trocava ideia, né? Às vezes a pessoa até trazia publicações que tinha lá e que não estavam circulando por aqui, né? Então nós perdemos um pouco também. Então, ao mesmo tempo que as redes sociais ajudam em muita coisa, tem coisas também que quem é um sonhador do livro como eu acaba se ressentindo. Ô Pontes, como é que é esse trabalho? Você falou que todos os dias chega um livro de esporte aqui. Como é que você procura? Onde você acha? Como é que são essas viagens? Bom, eu procurava. Agora os livros vêm até a gente. Já não há tanta necessidade de procurar. No início das nossas atividades, eu viajava pelo Brasil todo e até fora do Brasil, em busca da bibliografia futebolística. Tá. Hoje, como nós somos já um pouco conhecidos, então os autores, quando lançam um livro, ou as editoras, nos procuram, nos enviam para venda em consignação ou nos oferecem em condições comerciais e nós adquirimos. Às vezes edições inteiras até. Tá. E você já viajou o Brasil? Você vai de cidade em cidade? Como é que funciona isso? Você descobriu um livro, você vai até a cidade? Não, eu não vou especificamente para isso. Como nós temos outros tipos de atividades, por exemplo, nossa linha de publicações da editora,
porque até agora nós falamos em livraria, nós não falamos em editora, nós temos também a Editora Pontes. Como a editora publica na área de linguística, nós participamos de congresso em todo o Brasil. Quando eu vou participar desses congressos, seja para vender livros, seja às vezes para participar de uma mesa redonda sobre a área, eu vou em busca dos livros sobre o futebol do local ou da região onde eu me desloquei. Agora, Pontes, eu quero que o senhor conte a história de um livro do Botafogo do Rio de Janeiro. Eu só vi em site, eu não vi na televisão ainda essa história, então eu quero que você conte o que aconteceu, você estava no Rio de Janeiro, você estava na região metropolitana do Rio, para pegar um livro do Botafogo do Rio. Você não vai contar essa história agora para mim, você vai contar depois do intervalo. A gente vai fazer uma paradinha rapidinha, não sai daí, tem essa história e muito mais das viagens do Pontes em busca aí de livros sobre futebol. Intervalo é rapidinho, não sai daí. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando o José Reinaldo Pontes, criador da Livraria Pontes, a primeira especializada em futebol. Terminei o primeiro bloco com uma pergunta, aquela história do livro do Botafogo do Rio de Janeiro. Muito bem. Entre as muitas cidades onde nós desenvolvemos a pesquisa da bibliografia futebolística, claro que uma das mais importantes sempre foi o Rio de Janeiro. E numa dessas idas ao Rio, eu descobri um livro que se chamava Botafogo, o Glorioso, de Ney Carvalho. Tá. Ney Carvalho é um senhor que trabalha na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, apaixonado pelo Botafogo. Ele escreveu esse livro em 1980. Tá. E patrocinado, acredito, pela própria Bolsa de Valores, foram feitos 10 mil exemplares. O livro foi vendido na época, foi distribuído, claro, e no momento em que eu me interessei por ele, ele estava inacessível. Não se encontrava o livro nas livrarias do Rio de Janeiro, nem nos sebos. Então, por um golpe de sorte, eu encontrei o filho do autor. Tá. E perguntei para ele, aquele livro do seu pai não vai ser reeditado, o que vai acontecer, o que for? Ah, mas tem um livro lá em casa. Na nossa chácara, lá em Itaipava, tem muitos exemplares. Eu vou falar com meu pai, acredito que ele possa arrumar para você. Tá. E efetivamente entrou em contato comigo uns dias depois e me ofereceu a possibilidade de ficar, mas teria que ser com todos. Eu não poderia ficar com 10 livros, ou 100, nem 1000, todos. E esses todos eram 4.500 exemplares. Nossa Senhora, 4.500 do Botafogo. 4.500 livros pesando, faltava um pouco para 1 quilo, era 850 gramas cada livro. Pesado. É um livro em papel couché, todo ilustrado, belíssima edição. Bom, lá vou eu para Itaipava, né, ao lado de Petrópolis, é um bairro de Petrópolis, um distrito, né? E comprei dele os 4.500 exemplares, achando, fazendo uma loucura, né? Mas já está feito, vou fazer o quê? Mas eu já tinha mais ou menos a solução na cabeça. Eu não poderia vir com 4.500 livros sobre o Botafogo para Campinas. Então, conforme eu fui transportando, porque eu dei várias viagens de Itaipava ao Rio de Janeiro, para tirar o livro lá do retiro em que ele se encontrava, e achei a oportunidade com 2 pessoas lá que me compraram 2.000. Um comprou 2.000, outro comprou 2.000. Assim eu vim com 500 apenas para Campinas, que nós vendemos rapidamente. Porque, eu não sei por que razão, Botafogo e Fluminense são os clubes mais fáceis de vender livro. Até hoje. Assim como em São Paulo, é Palmeiras e São Paulo que vendem mais do que os clubes populares. Até hoje. É incrível. Os clubes populares não vendem tanto livro como os clubes ditos de elite, né? Já vou emendar uma pergunta, então. Tem algum clube que compra mais livro? Os torcedores de algum clube especificamente? Sim, esses que eu citei. Pelas nossas estatísticas, pela nossa experiência aqui desde 1989, no Rio,
é Fluminense e Botafogo. E aqui em São Paulo é Palmeiras e São Paulo. Os torcedores aqui de Campinas, principalmente Ponte Preta e Guarani, consomem livros ou não? Consomem, mas é uma minoria. É uma minoria. Bom, isso vale para todas, não é só Ponte Preta e Guarani, vale para todos os clubes. A massa torcedora não compra livro e lê pouco. Sim. Quem compra são jornalistas, historiadores do esporte, colecionadores de livros sobre futebol. Agora, Pontes, uma curiosidade minha, quando que foi feito o primeiro livro sobre futebol no Brasil? O primeiro livro sobre futebol no Brasil chama-se Guia do Futebol em São Paulo, publicado em 1903. O autor é Mário Cardim e a editora é Casa Van Orden. Esse livro, ele fala sobre o campeonato de 1902, o campeonato paulista de 1902, que reunia só os clubes de São Paulo na época, né? De São Paulo capital. E ele falava do próximo campeonato que vinha, que era o de 1903, indicando inclusive o bonde que a pessoa devia pegar para assistir, por exemplo, Paulistano e São Paulo Atlético. Tá. Né? Eu não me lembro o número de clubes que participavam, mas era talvez 8 clubes que participavam na época do campeonato. É um livro muito curioso. Então, 1913 é o primeiro livro sobre futebol no Brasil. Depois, esse livro é reeditado, vários anos depois. Aí, só em 1914 que vai surgir uma história do futebol em São Paulo. E em 1918, novamente, mais uma história do futebol em São Paulo, mas de autores diferentes. Aí vai ter um período sem nada, aí surge o Tomás Mazzoni, jornalista da Gazeta Esportiva, que faz uma série de livros sobre futebol. Inclusive, ele publicava um anuário sobre o futebol brasileiro. Esse livro raro o senhor não tem aqui? Não tenho. Todos já passaram por aqui. Tá. Mas não ficam. E como eu vivo disso, claro que se eu tivesse de onde tirar a grana e pudesse ficar com um exemplar de cada, seria uma maravilha. Eu teria a maior coleção do planeta. Mas, infelizmente, não há essa condição. Então eu vendo as raridades que passaram aqui. Mas eu sempre tomo cuidado de vender para alguém, entre aspas, escolhido. De maneira que eu controle, eu sei com quem estão os livros raros que eu vendi. Para cuidar bem do livro. Para cuidar. Eu mais ou menos exijo que o cara cuide bem do livro. Pontos, eu imagino que deve ter alguns livros raros e raríssimos aqui na sua livraria. Queria falar de um específico, porque eu peguei ele na mão e ele é muito pesado. Sim, você se refere exatamente ao livro chamado Nação, que é um livro sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. Sim. Esse é um livro publicado pela editora Toriba, de Santa Catarina. É uma experiência editorial muito interessante. Eles fizeram um livro que é para colecionadores. Foram feitos 2.500 exemplares. E nunca será reeditado. Quem comprou um desses livros tem um objeto de coleção, que ele, legando para seus pósteros, ele poderá, o seu neto, bisneto, poderá herdar uma fortuna, porque ele pesa 16 quilos, é um ensaio fotográfico com informações do clube desde o nascimento até hoje. É uma edição raríssima para colecionadores. Depois desse livro, sobre o Corinthians, eles publicaram também um sobre a seleção brasileira, no mesmo molde, um sobre o Ayrton Senna, um sobre me parece que tem um também sobre o Ronaldo Fenômeno. Tá. Todos nesse estilo. Todos nesse estilo e todos eles custando R$ 6.500. Esse livro do Corinthians, R$ 6.500. R$ 6.500. Temos um à disposição aqui. Tá aí, quem quiser, quem tiver, porque é um material sensacional. Pontos, restando apenas 4 minutos para encerrar nosso programa, passar rápido. Tem algum livro que o senhor procurou e ainda não encontrou? Não. Todos os livros que nós procuramos, nós encontramos. Às vezes, faltando página,
rasgado. E o senhor compra sujo. mesmo assim? Mesmo assim, a gente manda recuperar. Tá. A gente manda num... Como é que se chama? Tem o encadernador e tem o restaurador. O restaurador vai restaurá-lo, aí a gente vende com uma capa nova. Né? E qual foi a época que o senhor mais vendeu livro e ele tem a ver com o momento do futebol brasileiro? Então, se a seleção brasileira está bem, se o campeonato brasileiro está bem disputado, o senhor vende mais livros ou não existe essa relação entre futebol bem e a venda de livros? Veja bem, respondo a sua questão da seguinte forma. Copa do Mundo, eu acho que é o evento máximo do futebol. Sim. Saem mais livros sobre futebol, mas não quer dizer que venda mais livros sobre futebol. Há uma regularidade na demanda que se mantém durante o ano todo. E a época da Copa do Mundo, ou do início do campeonato, ou do final do campeonato, uma decisão, vamos supor que a decisão do campeonato seja entre Internacional e Flamengo, digamos. Não vende mais livro do Flamengo e do Internacional em função disso. Entendi. Isso é o que nos mostra a experiência. Tá. Com a sua experiência, o futebol ele ainda sofre preconceito? Alguém chega para o senhor, que livro de futebol especializado, eu quero saber de política, quero saber de outras coisas, isso aí é entretenimento, chega até o senhor? Já sofreu. O livro sobre futebol já sofreu esse preconceito, mas hoje não. Hoje as pessoas vêm com naturalidade, mesmo porque nós temos aqui um setor que nós temos muitos livros sobre sociologia do futebol, filosofia do futebol, psicologia do futebol, antropologia do futebol, enfim, toda a interpretação de todos os ângulos das ciências humanas em cima do fenômeno esportivo chamado futebol. Eu espero que essa pergunta não seja óbvia, mas existe um público-alvo? Como assim? Para os livros especializados em futebol. Quando você vai vender um livro, você está vendendo para um setor específico ou qualquer pessoa? Não, é bem geral mesmo. Bem geral. Os livros são concebidos para uma utilização maciça e plena. Né? Agora, ele atinge especificamente um público limitado, que são as pessoas diretamente interessadas no futebol, que escrevem, que vivem do futebol. Me refiro a jornalistas, historiadores do esporte, colecionadores de livros, simplesmente. Né? Agora, o público geral, eu acho que ele ainda está mais centrado para a autoajuda, né? Literatura nem sempre de nível elevado, e não para livros de futebol. Tá. Restando menos de 1 minuto, já quero agradecer aí a entrevista que o senhor nos concedeu e pergunto, daqui 5, 10 anos, o senhor tem um objetivo próximo? Nosso objetivo é continuar publicando livros de futebol, porque eu não fiz referência ainda, mas a nossa editora, eu fiz referência à editora, mas não fiz referência ao selo futebol. A nossa editora, que tem 947 livros publicados até o dia de hoje, desde 1987, tem 27 livros sobre futebol publicados. E nós temos já um planejamento de livros para os próximos 3 anos, de todos os livros de futebol que nós vamos publicar. E eu queria lembrar ainda que em Campinas há também uma editora especializada em livros de futebol. Enquanto nós somos uma livraria especializada em livros de futebol e uma editora que publica alguns livros de futebol, temos a editora Grande Área, que nasceu em Campinas para publicar livros de futebol. Estão atualmente com 8 títulos publicados. Pontes, muito obrigado e até uma próxima. Não por isso, eu que agradeço a oportunidade. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!